Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Quando o Kardec coloca essa questão do sacrifício, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a doutrina espírita está fazendo uma referência, está restabelecendo o cristianismo na sua singeleza e na sua simplicidade. Ele quis nos mostrar que as práticas exteriores não resolvem a nossa questão existencial. Isso quer dizer o quê? Em todos os povos e em todas as épocas, as pessoas, os seres humanos, se equivocaram neste sentido. Elas começaram imaginando e foram educadas para isso, que se oferecesse algo material aos deuses ou a Deus, as suas ilicitudes, os seus equívocos, as suas falhas morais estariam sendo solucionadas. Kardec vem nos contar que as coisas não acontecem dessa maneira. Porque por muito tempo, os romanos, por exemplo, eles faziam oferendas aos deuses para irem para a guerra. Eles faziam oferendas para os deuses, mas daí a pouco eles estavam envenenando os seus convidados. O envenenamento era algo muito comum na Roma antiga. E como eles faziam esses envenenamentos? Aquela pessoa que se propunha envenenar a outrem, ela começava tomando pequenas doses de determinados elementos, substâncias, que poderiam trazer o desencarne, como de fato traziam mesmo. E os seus organismos, eles ficavam resistentes àquela substância. E de repente eles faziam as oferendas aos deuses, convidavam aqueles que eles queriam eliminar as suas vidas, e daí eles ofereciam um vinho, ou às vezes até uma própria alimentação, que estava envenenada, e daí a pessoa, evidentemente, que ia a óbito. Então, todo o Império Romano, a gente vê na história universal que era muito comum que esses fatos acontecessem. Inclusive no seio das religiões ou da religião institucionalizada, o fato de fazer as oferendas não queria dizer que a pessoa houvesse mudado de vida. Quando a gente volta aqui para as Américas, o México, a região de Cancún, América do Sul, todas essas regiões que existiam povos politeístas, índios, eles, os astecas, os incas e os maias, eles faziam oferendas, e não eram poucas as oferendas que eles faziam. E as oferendas que eles faziam, para ser mais vigorosa, para ser uma oferenda mais recebida pelos deuses, eram de seres humanos. Existe uma pirâmide que é hoje uma das 7 maravilhas do mundo moderno, na região de Cancún, chama-se Chichén Itzá. E essa pirâmide ela é muito, muito alta, muitos degraus, e no ápice existe como se fosse um altar e um lugar determinado para se colher o sangue daquele que estava sendo sacrificado aos deuses. O sacrifício mais contundente era aquele de retirar o coração da própria pessoa em vida para oferecer ao Deus Sol, para que houvesse muita abundância de alimentação nas colheitas. Então, isso era um fato corriqueiro que acontecia nessa região do México, relacionada aos índios astecas. E essas pessoas não podiam ser pessoas enfermas, incapacitadas, mais velhas, não. Eram pessoas escolhidas pelos sacerdotes, pessoas muito saudáveis, bonitas, porque para se dar um presente a um Deus, tinha que ser alguém muito saudável, jovem e bonita. Então ela já era criada sabendo, os pais já sabiam que aquela pessoa seria ofertada aos deuses. Mas isso nós estamos falando de povos politeístas. Em todas as regiões as coisas aconteciam assim. Mas a gente viu no texto falando também sobre os judeus.
E os judeus, eles tinham o hábito das oferendas. Oferecia-se pombas, ovelhas, carneiros. Por isso Moisés proíbe a alimentação, o consumo das carnes que eram ofertadas em oferendas. Então isso mostra que eles ofertavam e muito. Jesus, quando bebê, que é apresentado ao templo de Jerusalém, Maria Santíssima leva 2 pombas, porque as pessoas com menos poder aquisitivo levavam oferendas mais simples. Então Jesus, como era pobre, levou 2 pombas. Mas um dos fatos mais marcantes do judaísmo com relação à oferenda diz respeito ao patriarca dos hebreus, Abraão, patriarca dos hebreus, quando ele tenta oferecer o próprio filho em oferenda. Então ele ouve uma voz dizendo que oferecesse o filho Isaque, e ele convida a criança para irem ao altar do sacrifício. E o menino vai perguntando para ele, recolhendo aqueles gravetos, aquelas madeiras para colocar no altar, para queimar a criança, imolar a criança. E o menino começa a perguntar a ele, cadê a caça? Cadê a caça? Não tinha caça. E o pai ia tentando dissuadi-lo de qualquer outro pensamento, até que ele chega ao altar do sacrifício, onde a criança seria sacrificada, e aí o próprio Senhor, na manifestação mediúnica, diz a ele que ele era um servo fiel e que não havia necessidade do sacrifício do próprio filho. E aí passa uma caça e ele então imola a caça. Isso, um povo hebreu que acreditava em somente um Deus. Então os sacrifícios eram muito comuns em todas as culturas, como ainda é guardada as proporções até hoje. Muitas pessoas ainda fazem muitos sacrifícios para agradar o santo da sua devoção, as esmolas que são dadas em algumas situações, porque muitas esmolas que aconteceram na Idade Média, a Idade Média ela só teve a vantagem porque tinha muitos copistas e eles não tinham muita coisa para fazer, eles começaram a copiar aquelas escrituras, então trouxe isso para a posteridade, mas é considerada a Idade das Trevas da humanidade, então não se aproveitou muita coisa na Idade Média. Mas nesse período de Idade Média, eles também faziam algumas doações, alguns benefícios com o propósito, com o objetivo de salvar as suas vidas, de conseguir um lugar muito primoroso no plano espiritual. Tanto que um dos motivos da ida de Francisco de Assis ao Vaticano, ele foi ao Vaticano conversar com o Papa, foi exatamente porque ele não concordava, né, com aqueles critérios que eram colocados isso no século XII, no século XIII da Idade Média, com relação a esses sacrifícios. E também foi nesse mesmo propósito que surge Martinho Lutero, Calvino, João Hus, todos eles que depois partem para a reforma, que são as igrejas reformadas, porque havia também a simonia. Nessa época, além do sacrifício, ainda havia a simonia. A simonia é a venda das coisas santas, se reportando a Simão, o mago, que pede para comprar, oferece para comprar a mediunidade do apóstolo Pedro. E como o apóstolo Pedro recusa, o nome passou para a história como simonia, a venda das coisas santas. Então, Martinho Lutero é frontalmente contra essas vendas, e daí então vem a proposta da reforma protestante. Ele era um padre, Martinho Lutero era um padre agostiniano, ele não tinha intenção de reformar nada, ele tinha intenção tão somente de eliminar aqueles focos que ele entendia não serem corretos. Então, isso hoje a gente vê muitas pessoas ainda fazendo algum tipo de sacrifício. E sacrifício de ordem física. Por exemplo, quando se sobe ajoelhado uma igreja de muitos degraus, o Dr. Rose está aí para contar para a gente o tanto que isso deve fazer mal para o joelho, para a coluna e para o resto do corpo, né?
Então, quando se sobe uma igreja de muitos degraus, sem um preparo físico, pode ter certeza que o fisioterapeuta vai ter que entrar na história. Quando se caminha quilômetros e quilômetros também em busca de fazer algum tipo de sacrifício, se a pessoa não tiver o hábito da caminhada, poderá também trazer alguns transtornos de ordem física. Isso, a doutrina espírita está nos trazendo alerta para nos dizer: nada de ordem exterior vai resolver o nosso íntimo. Como também nós não podemos ser felizes por decreto, porque se fosse por decreto era muito fácil, porque a própria Constituição norte-americana fala num artigo, que são poucos, fala que toda pessoa tem direito à felicidade. E lá a gente sabe a quantidade de violência, a quantidade de pessoas que são assassinadas, porque existe uma liberalidade com relação ao problema das armas e também outras questões existenciais próprias de um planeta de dificuldade. A doutrina espírita está nos conclamando tão somente a nossa reforma íntima. E como é difícil, a gente vê, observa, e quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente vê as dificuldades que nós passamos por ela, as dificuldades existenciais que todos nós vivemos. Isso por quê? Porque nós estamos vindo de reencarnação em reencarnação. Na noite dos milênios, não sabemos se somos oriundos da Terra, se viemos de outros planetas, mas aqui estamos. E essas mazelas, nós as trazemos no nosso ser. E quais são essas mazelas que nós trazemos no nosso ser? Porque muitas pessoas imaginam assim, mas o que é que eu tenho que consertar mesmo? Aquele ainda está com mais dificuldade, porque nem sequer sabe o que ele tem que consertar. Mas aí a gente dá aquela receita clássica, né? É orgulho. E a pessoa orgulhosa é aquela pessoa que ela se ofende com muita facilidade, porque ela acha que ela sabe tudo, que ela está certa, que ela é a dona da razão. Então, isso aí já é um dos sintomas do orgulho. Mas também existe o egoísmo. E o egoísmo graça, sim, em toda a situação da humanidade. Porque muitas pessoas têm tanto e querem mais. E não observam que o muito que ela tem poderia ser dividido com outros. Mas normalmente a gente só entrega ao outro aquilo que está nos sobrando. E essa história de sobra é muito relativa, porque às vezes a pessoa tem 50 sapatos, mas ela ainda acha pouco. E outros que têm só 2 e está satisfeito com os 2. Isso aí já é o princípio da sabedoria, quando a pessoa se contenta com aquilo que ela tem. E esse contentar com o que ela tem não é somente nos aspectos materiais, não. É nos aspectos também da convivência com as pessoas, contentar, ficarmos respeitando as pessoas que convivem conosco, porque elas também têm as suas dificuldades, as suas lamentações. Isso é base da felicidade. E a felicidade, na informação trazida por Kardec, ele pergunta aos imortais o que seria a caridade. E eles respondem, olha a sabedoria mais uma vez da codificação da doutrina espírita, que a caridade no aspecto material é a posse do necessário. E no aspecto moral é a paz da consciência. Portanto, se a pessoa é ambiciosa, ela nunca será feliz, porque ela sempre vai querer mais alguma coisa. Se essa pessoa também não é desapegada, ela também nunca será feliz, porque ela faz tanta questão daquela panela, daquela tampa daquela panela, daquele pratinho, daquele pano de prato, é tanta coisa que ela faz questão, que ela não abre mão, e que a vida dela se torna uma vida de muito conflito, e a casa também, né? Porque não cabe mais tanta coisa dentro da casa. Então, a posse do necessário é a importância do desapego, de eliminarmos aquilo que sobra na nossa vida. E quando a pessoa elimina, ela se torna
muito mais feliz mesmo. E nos aspectos morais, a paz da consciência, nós vamos ver toda a obra do André Luiz falando de paz da consciência. E quando a pessoa não tem essa paz na consciência, ela vai carregando esse sentimento de culpa por muitas e muitas encarnações, por muitos e muitos momentos. Daí a importância dos trabalhos relacionados à psicologia. E a gente vê a série psicológica da Joana de Ângeles, trazida pelo Divaldo. Outro dia nós passamos aqui alguns conflitos existenciais, e em todos os conflitos existenciais, a Joana, mentora do Divaldo, está falando da importância do trabalho no bem, da oração, da boa ação e do acompanhamento psicológico. Então, em todos os aspectos, ela está falando sobre isso. Então, a pessoa que é apegada, a pessoa que não renuncia a nada, há necessidade de muita oração, mas também um acompanhamento da área especializada. Mas existe aquela pessoa também que é invejosa. Olha, um tempo atrás eu vi em algum livro, em algum lugar, e achei muito interessante, porque quando a pessoa é vítima da inveja, e aí dizia o seguinte: se alguém tem inveja do outro, não precisa fazer despacho, não precisa fazer macumba, não precisa fazer nada. A inveja por si só já basta para complicar a vida daquele que é invejado. E o invejoso, ele tem duas questões. Ele tem inveja, mas ele tem o inconformismo pelo outro ter. O problema maior é o inconformismo porque o outro tem. E aí a gente lembra da Madre Teresa, porque uma senhora muito distinta se aproximou dela e disse: olha, mas eu tenho tanta inveja da senhora. E essa história de inveja, as pessoas têm inveja da postura do outro, da serenidade do outro, do equilíbrio do outro. Às vezes imagina que é só coisa de ordem material, e não é. Pela disciplina do outro, enfim, uma série de situações. E a Madre Teresa falou: minha filha, não precisa ter inveja. É só você fazer o que eu faço. Então, se a gente colocar nesse sentido, a vida da gente fica mais fácil. Mas, além da inveja, do egoísmo, do orgulho, que já falamos, ainda tem a vaidade. E a vaidade, a gente imagina que ela seja tão somente de ordem física, mas não é. Ela está arraigada dentro do nosso ser, e nós temos invejas e vaidades e situações que nos complica a vida, porque nós acabamos no enfrentamento com o outro. E é mais fácil a gente concordar com o outro em determinadas situações, porque o importante é a gente ser feliz. Se a gente consegue concordar com o outro, com o tempo as coisas vão se acertando, vão se organizando, e a gente passa numa situação de sabedoria. E essa sabedoria é tão importante que o rei Salomão é o construtor do primeiro templo de Jerusalém. Quando a gente fala em templo de Jerusalém, nós não estamos falando em barracão, não. Nós não estamos falando em uma coisa simples. O templo era a identificação dos judeus. A importância do templo para os judeus. Tanto que, com a destruição do segundo templo pelos romanos, que incendiaram a cidade, destruíram a cidade, com a destruição do segundo templo, quando os judeus voltaram para Jerusalém, eles vão ao muro, que só sobrou o muro de arrimo do templo, eles vão lá para louvar o Senhor, a importância do templo. Então, o rei Salomão era um rei muito, muito poderoso, e no determinado momento que ele estava em oração, o Senhor se manifesta e pede a ele o que ele queria. E ele disse que queria a sabedoria. Ele poderia ter pedido mais poder, mais dinheiro, mais glórias. No entanto, ele pediu a sabedoria. E foi concedida a ele a sabedoria mesmo, tanto que em algumas situações da justiça, o rei Salomão ainda é lembrado na situação da equidade, do equilíbrio. E esse equilíbrio nós poderemos ter. E quando nós somos equilibrados, a nossa vida também fica mais fácil.
Porque o equilíbrio ele começa no dormir, no alimentar, no vestir, na convivência com as pessoas. Então, quando a gente observa, por exemplo, pessoas trocando o dia pela noite, e hoje está uma situação corriqueira entre os jovens, e nós estamos preparando um trabalho à luz da ciência, à luz da psiquiatria, vamos trazer esse trabalho aqui para dizer como os pais estão equivocados na educação dos filhos. Então, quando um jovem, uma criança, ele troca o dia pela noite, e ele troca o dia pela noite porque ele vai para a balada, ele vai para o computador, enfim, ele vai conversar com os amigos a noite toda, ele dorme de dia, ele não libera o hormônio do crescimento, os médicos que estão aí vão concordar se é assim mesmo, ele não libera o hormônio do crescimento e ele fica vulnerável, suscetível a enfermidades, porque esse hormônio, a melatonina, ela é liberada à noite. E se ele não dorme à noite, ele não terá as condições. Por isso ele vai ter mais dor de garganta, ele vai ter mais herpes, vai ter mais caspa, e por aí vai. Porque não liberou esse hormônio do crescimento, porque é liberado à noite. Então, há um desequilíbrio de ordem de repouso. Além do que, esse livro aqui que nós estamos estudando ali na outra sala, estamos convidando os nossos companheiros que ainda não estão conosco lá, nos dando a alegria da presença para chegarem 7 horas para a gente estudar. Nesse livro aqui está dizendo do trabalho que é realizado pelos espíritos à noite, espíritos mentores, e também está dizendo da influência de espíritos equivocados à noite na rua, aquele que fica andando de noite, passeando, ele corre mais risco, porque as entidades equivocadas também estão na rua. Quando ele desequilibra a alimentação, todo mundo sabe, porque a televisão todo dia está falando com relação à alimentação. Mas quando ele desequilibra nas questões da sintonia com o plano espiritual, e aí ele se esquece da oração, se esquece da boa ação, as complicações também são muitas, porque essas complicações poderão ser de ordem material, quer dizer, ele vai se enfermizar com mais facilidade, porque ele perde a proteção. Ele vai ter as questões também mentais, e quem vê o livro Ação e Reação vai ver a história do seu... esqueci o nome dele agora mesmo eu lembro o nome dele. Fabrício. A história do seu Fabrício, a gente vai ver que o seu Fabrício ele foi acumulando as dificuldades existenciais, e no final da vida ele era tido como uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa dementada, mas na verdade era só a consciência dele que estava pesando muito. Então, quando ele não tem essa sintonia com o plano espiritual, quando ele não realiza o trabalho da oração, quando ele não envolve com algum tipo de atividade na casa religiosa que ele frequenta, e não precisa ser centro espírita, no caso a nossa referência é a casa espírita. Mas a gente sempre diz da importância de vestirmos a camisa da casa espírita, porque aqui tem tanto serviço, mas tanto trabalho, que se todos nós nos envolvêssemos com as atividades, ainda sobraria algum tipo de atividade para as outras pessoas fazerem. E quando nós estamos na casa espírita, nós estamos laborando na casa espírita, os amigos espirituais estão aqui nos protegendo. Mas nós nos enganamos também, e aqui nesse livro está falando também, que muitas vezes a gente vem para a casa espírita, faz as orações, tomamos o passe, a água fluidificada, tomamos a sopa, mas a hora que nós saímos portão para fora, nós baixamos a guarda. E o que é baixar a guarda? É lembrar daquela pessoa irritada, é lembrar daquela pessoa, daquela situação desagradável, é começar a reclamar porque está quente, está calor, está ventando, tem poeira. Enfim, tem tantas situações que nos remetem a essa invigilância. E as entidades espirituais equivocadas, que convivem conosco, que estão dentro da nossa casa, estão à espreita para nos influenciar novamente. Nós temos falado muito que
os espíritos equivocados, eles não têm nada para fazer. Eles não pagam conta de água, de luz, eles não têm WhatsApp, eles não têm IPTU, IPVA, ISS, ICMS, eles não têm nada, imposto de renda, não tem nada disso para fazer. A única coisa que eles têm para fazer é atazanar a vida do encarnado e vigilante. Então, se nós queremos companhias agradáveis, há necessidade de a gente ter uma sintonia equilibrada. Essa sintonia equilibrada nós vamos conseguir através da oração e da boa ação. E muitas pessoas que nos procuram e a gente pergunta assim: você tem o costume da oração? De vez em quando eu rezo. Aí a gente pergunta assim, mas você não poderia começar o seu dia em oração? Ela fala, não, porque eu tenho que trabalhar. Mas se ela cair e quebrar a perna, ela não vai trabalhar. Se bater o carro, ou o ônibus, ou a moto, ela também não vai trabalhar. Então, a receita é, acorda mais cedo, 5 minutos, arruma a cama, que cama tem que ser arrumada, e faz a oração. E à noite, vamos ver nesse livro aqui como a noite influencia nas nossas vidas. Esse livro chama Missionário da Luz. Vamos orar de novo. Mas aí, como a gente não tem certeza se estamos orando só por nós, ou se existem mais algumas entidades próximas, vamos orar em voz alta. Vamos fazer as leituras edificantes em voz alta. Por quê? Porque os Espíritos estão lá e eles merecem também ouvir aquilo que nós estamos ouvindo. Quando nós tivermos essas condições todas, a gente não vai precisar de fazer oferenda mais, porque nós estamos ofertando a nossa vida. E é isso que Jesus quer de cada um de nós, que ofertemos a nossa vida, o nosso suor, o nosso trabalho, o nosso sacrifício pessoal. Por isso que o grande campeão do sacrifício, o próprio mestre, ele não fez oferenda, mas ele ofertou a sua vida. O apóstolo Paulo, que foi o grande divulgador do cristianismo, sem o apóstolo Paulo, nós não teríamos a beleza do cristianismo, porque ele teria ficado restrito à região de Israel, não teria chegado ao Império Romano, não teria envolvido tantas pessoas e não teria se tornado uma religião quase que universal. E o apóstolo Paulo, ele realiza um trabalho a pé. Segundo Severino, ele andou 12.800 quilômetros, 12.800 quilômetros, para divulgar o cristianismo. E no final da vida, ele diz assim: mesmo com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, eu quero servir ao Senhor. Mesmo com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, eu quero servir ao Senhor. Não precisa tanto, mas se a gente tiver as condições de eliminar algumas das mazelas existenciais que existem em nós, provavelmente nós serviremos o Senhor melhor. E aí nós poderemos, daqui 1000 anos, ou 2000 anos, ou 3, sei lá quantos, dizer, como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Palavras do apóstolo. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quer dizer, ele doou tudo de si. E a gente não conhece nenhum momento da vida do apóstolo Paulo, que ele fez algum tipo de oferenda. Ele ofertou a sua própria vida. Que Jesus nos abençoe e muita paz. Vai